assassino, ladrão, pra todo bandido fora da lei, todos pedem condenação, o que merece um pecador de impuros lábios e coração, não outro salário, não outro fim, todos sabem é perdição, pois é assim que conheço a beleza do amor de Deus. Ele não me dá o que mereço, mas o que preciso. Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. O que precisa um transgressor é nova chance, é perdão por meio da graça. Sou novo ser, isto não tem explicação, pois é assim que conheço a beleza do amor de Deus. Ele não me dá o que mereço, mas o que preciso. Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Maravilhosa graça de Deus. Ó Senhor, nosso Deus amado, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, não podemos entender e nem ver como nós poderemos nos salvar. Mas quando olhamos para o Senhor, não conseguimos, Senhor, ver como nos perder. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos encontra onde estamos e que nos arranca de lá e nos traz para perto do Senhor. O Senhor é aquele que eleva a terra para perto do Senhor e que traz o céu para baixo junto de nós. Ó Senhor, muitos dos seus filhos aqui andam longe do Senhor, sem tempo para o Senhor,
desligados, vivendo nesse mundo. Mas, Senhor, nessa noite, nos transporta e nos chama, através do poder do Seu Espírito, Senhor, que está nesse lugar, através da proteção dos Seus anjos que estão ao nosso lado, embora não os vejamos a cada dia, nos arranca do lugar onde nós estamos e nos traz para perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. No livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Do verso 1 em diante. Passado 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e cercaram a cidade de Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi da sua cama e andava passeando no terraço da casa real, e viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram a ele: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu, ficou grávida, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Esse era o rei Davi, um homem que na palavra de Deus é chamado o homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes eu paro pensando por que a Bíblia traz tanta história terrível a respeito dos homens de Deus. Porque essa história não fica só aqui. Você vai ver que daqui a pouco acontece que ela fica grávida, como aconteceu. Davi manda chamar o marido dela, Urias, que está lá na guerra. Joabe é o comandante do exército de Davi. Davi ficou em casa quando ele devia estar lutando. Mandou Joabe, o seu comandante, para lutar. Entre os oficiais do exército de Davi, junto com Joabe, estava Urias, o heteu. Davi mandou chamar Urias, que era o marido de Batseba. Você vai ver que, você continuando a ler, e eu quero dar isso de dever de casa para você, continua a ler o texto. Você vai ver que Davi trouxe Urias e mandou Urias para a casa dele, fez umas perguntinhas antes lá no palácio, como é que está a guerra e tal. Urias deve ter estranhado um bocado, porque o rei nunca tinha nem falado com ele, nunca tinha olhado na cara dele, mas mandou buscar só Urias, só eu, saí da guerra, meus companheiros todos lutando, mandou para casa, vai lá para casa, dorme com a tua mulher. E ele foi, e no outro dia falaram para Davi: olha, Urias o heteu, ele não dormiu com a esposa dele, ele ficou do lado de fora da casa, ele se deitou na varanda e não deitou com ela. Davi disse: não é possível. Chamou Urias: o que aconteceu com você? O que está acontecendo? Ele disse: o que está acontecendo o quê? Porque você não foi deitado dentro de casa? Me disseram que você ficou na varanda, o que acontece? Ele disse: como eu poderia me deitar com a minha mulher, enquanto os meus amigos, os meus companheiros estão guerreando lá, como eu podia ir para a minha casa? Esse era Urias, era um homem com H maiúsculo, um homem com hombridade, com respeito, um homem que amava e respeitava o seu próximo, que era leal, fiel companheiro, e leal ao rei dele, Davi. Aí Davi não se conforma. No outro dia, convida Urias para um jantar, embebeda Urias, e manda Urias de novo para casa, para ver se Urias bêbado vai deitar com a mulher. Acontece que Urias não deita com a mulher, porque Urias bêbado naquele momento tinha um caráter melhor do que o Davi sóbrio. Porque quando o inimigo toma conta da vida da gente, e a gente deixa nessa luta em que ele nos puxa para baixo, agarrando a gente pelo pé, e Jesus puxa para cima, e quando a gente larga de Jesus e deixa ele puxar para baixo com força, quando a gente não tem tempo para Deus, quando a gente não liga para Deus, quando a gente acha que é capaz de gerir a vida sozinho, sem tempo para Deus, sem ligação com Deus, sem que Deus exista na vida da gente, a não ser quando a gente faz um sinalzinho da cruz, a não ser quando a gente quer alguma coisinha de Deus, como se Deus fosse um mendigo que precisasse da esmola do tempo da gente.
como se Deus fosse aquele que não merece nada de nós, a não ser esmola na igreja, a não ser esmola do nosso tempo. Quando a gente faz isso, o inimigo vai dando corda, ele diz: vai, eu vou deixar você, eu estou comprando a sua alma. E ele compra a alma da gente, dando tudo aquilo que é a nossa realização, o nosso sonho, até que ele puxa o tapete e deixa a gente cair lá no fundo, na miséria, no pecado. Aí a coisa muda. E ele escraviza você. Ele diz: daqui da minha mão você não sai mais, está amarrado. E ele amarrou Davi, porque Urias não se deitou com a mulher. E eu fico pensando, por que a Bíblia coloca uma descrição dessa de Davi? Deus poderia ter simplesmente tirado: olha, aquela partezinha do Davi não põe na Bíblia, porque é vexatório, sabe como é que é? Deus, estou querendo converter o povo para que eles se salvem. Para que você vai pôr, profeta, isso aí, ou Samuel, no seu livro aí? Não põe essa parte, tira daí, não vamos pôr a história. Conta a história de Davi só até naquele lugar, e ali você não conta mais, não fala mais nada. Não fala que Davi, depois disso, pegou, como ele viu que Urias não ia deitar com a mulher, ele pegou Urias, mandou botar na frente do exército, mandou pelo Urias uma carta para Joabe, o comandante do exército. E Urias foi levando na sua mão uma carta onde dizia que ele deveria ser colocado na frente do batalhão. E ele mesmo levou aquela carta. E como ele era um homem justo e honesto e fiel, ele não abriu a carta do rei, e ele levou a carta e entregou a carta na mão de Joabe. E Joabe leu a carta e olhou para a cara do Urias e botou Urias no batalhão, no pelotão de frente. E Urias foi morto. Por isso Davi não foi só um adúltero, ele foi também um homicida, um assassino. Como Deus coloca esse tipo de coisa na palavra de Deus? É para você e eu olharmos para a vida de Davi e vermos que nós também, miseráveis como nós somos, que você, com todas as tendências que você tem, com todos os defeitos que você tem, que você, com todo o passado seu do jeito que ele é, você com a miséria da sua vida, carregando os destroços de você, juntando o melhor e o pior, você tem condições de servir a Jesus e de ainda assim, apesar disso, ser chamado de o homem, a mulher, segundo o coração de Deus. Porque Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Um tempo atrás eu estava ouvindo um disco antigo com um amigo meu. E ali estava cantando uma pessoa que depois de um tempo adulterou. E esse meu amigo diz assim: eu não gosto nem de ouvir esse negócio. Por quê? Me faz mal. Por que faz mal? É porque esse camarada que está cantando aí, ele adulterou depois disso aí, gravou esse negócio muito, depois adulterou. Isso me dá nojo. Como é que pode? Eu pensei, eu falei para ele: você tem nojo quando você lê Salmos? Ué, por quê? Ah, já entendi. Você está falando do Davi, né? Davi foi salmista. Aliás, foi o que escreveu maior número de salmos. E Davi, o salmista, ele adulterou e ele matou também. E você tem nojo quando você lê Salmos? Porque Davi foi essa pessoa? Não, não é? Mas você lembra do rei Davi, das coisas boas de Davi, porque o Senhor Deus um monte de vezes depois, e conforme você lê a Bíblia, você vê Deus dizendo: o meu servo Davi, o meu servo Davi, o meu servo Davi, porque ele era o homem segundo o coração de Deus, ou ele era o homem que tinha um coração dedicado a Deus. Davi era o que era. Davi era um pecador, era um miserável, mas Davi tinha dentro do peito dele um coração sincero, e isso fazia com que Davi não fosse um pecador profissional que vivia pecando, mas alguém que entre acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros, ele subia, ele não descia. Você vê que ninguém sobe assim. A gente, ser humano, sobe assim e assim. E tem alguns que vão assim, subindo e descendo, mas não saem do mesmo nível. E outros que vão subindo e descendo, mas eles descem mais do que sobem. E Davi descia e subia, mas ele mais descia do que subia. Qual era o segredo de Davi? E por que aconteceu isso com Davi? Porque Davi, que era rei em Israel, o homem segundo o coração
de Deus, porque no momento da vida de Davi, quando o reino dele estava estabelecido, porque aconteceu um pecado como esse, tão terrível na vida de Davi, o pior de todos eles. Por quê? É porque Davi, depois de um tempo segurando na mão de Deus, ele abriu rombos na sua armadura espiritual. Eu estava lendo um livro outro dia, e ali o autor estava dizendo assim: a vida com Deus, ela não é uma corrida de 100 metros, aonde o corredor explode com toda a sua força, com toda a força dos seus músculos, para em 100 metros fazer o menor tempo possível. Ela é uma maratona. Ela demora 10, 15, 20 quilômetros. A vida com Deus é assim. E os momentos mais difíceis são os quilômetros do meio. Não é nem o começo e nem o fim. Os quilômetros do meio são aqueles em que você não tem a emoção da largada, quando as pessoas estão dizendo, vai, você consegue, e você ainda não está vendo a chegada. Porque quando você vê a chegada, não interessa quão cansado você esteja, não interessa que os seus pés estejam trôpegos e que você não esteja conseguindo dar um passo depois do outro. Quando você enxerga a chegada, você diz, eu vim até aqui e eu vou até o fim. Mas os passos do meio, os quilômetros do meio, esses são os mais difíceis de todos. Um dia você aceitou a Jesus, você entregou a sua vida nas mãos de Jesus e você começou a crescer com Ele. Um dia você veio à série do programa Está Escrito. Um dia você ligou a sua televisão e você acessou um canal e viu uma pregação que tomou o seu coração, a sua vida. Você diz, meu Deus, o Senhor está falando comigo, e você aceitou o chamado de Jesus. Então, de repente, você começou a andar com Jesus, e toda aquela maravilha, aquela emoção que tomou conta da sua vida, ela foi-se embora. E você diz, meu Deus, aonde é que o Senhor foi? Porque eu não sinto mais o Senhor, eu não falo com o Senhor. E algumas pessoas dizem, por que você não está indo na igreja? A pessoa diz, eu não sou hipócrita, eu não estou sentindo Deus, eu não ouço Deus falar, eu não vejo Deus mais, eu não sinto Deus, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de orar mais, e como eu não sou hipócrita, eu não vou à igreja. Os passos, os quilômetros mais difíceis são os quilômetros do meio. É quando você não vê ali a alegria da saída, e você não vê ainda a chegada. É ali, é sol, é causticante, é um passo depois do outro. Não tem emoção, não tem luzes, não tem cores, não tem câmeras. Depois que a gente sai da igreja, fica o arroz com feijão de cada semana. Ficam os irmãos pregando, fica o pastor local pregando, não tem luzes, não tem a melhor música do mundo. E aí você diz, uau, cadê Deus? Onde Deus foi que eu não estou sentindo? Eu gostava da pregação do fulano de tal. Nós somos a geração show. Nós somos a geração show. A gente ama ir para a igreja para assistir show. Nós não somos a geração do fazer, nós somos a geração do assistir. Nós não somos a geração do cantar, a gente é a geração do ouvir música. A gente não é a geração do ajudar ao próximo, mas a gente é a geração do receber bênçãos. Para que você vai na igreja? Eu vou para receber bênçãos, eu vou para receber milagre, eu vou quando eu estou precisando. Por que você não está indo na igreja? Porque eu não estou precisando, está tudo bem comigo. Para que eu vou na igreja? Lá é o banco aonde eu desconto o meu chequezinho que Deus me dá para receber algumas bênçãos. Então eu não vou. Somos a geração show. E a gente fica assim, qual vai ser o show? Onde vai ser? Vai ter na igreja tal, fulano de tal vai estar pregando, e vai ter fulano de tal cantando. Uau, o show gospel é o que a gente fala, não é verdade? E a gente quer ver luzes, câmeras e ação. E nós vamos quando o show é bom. E quando não é bom o show, a gente não vai. Porque a gente não vai para encontrar Deus coisa nenhuma. A gente vai para satisfazer o nosso ego e o nosso prazer de assistir um bom show. E os sermões viram shows. Se o showman é bom, eu vou. Se o showman não é bom, eu não vou. E eu não vou por causa da palavra que está lá. E tem mais, quantas vezes a gente rejeita a palavra por causa de quem está falando. É esse que vai pregar hoje? Eu não quero nem ouvir, eu não vou. Se eu soubesse, não tinha vindo aqui. E o tempo todo, e quando a gente sai da igreja, sai da pregação, a gente diz assim, como alguém pode colocar uma pessoa dessa para falar? Olha o que falou, mas que tanta coisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, 100% das vezes, aquela mensagem foi para você.
E às vezes a mensagem é dura, não é? Mas a gente não gosta de receber mensagem dura, porque a mensagem é dura quando ela fala exatamente tudo aquilo que você está fazendo de errado. Aí ela é dura. Aí você diz: ai, credo, eu não gosto de ir na igreja, nessa igreja. A gente sai de lá pesado. Eu gosto de ir na outra igreja. Lá não. Olha, a gente sente uma paz lá dentro, uma tranquilidade. É tão bom. Nós somos a geração show. Davi pecou no melhor e no auge da vida dele. Davi pecou um pecado terrível, tenebroso, no auge da vida dele. Por quê? Porque ele abriu rombos na armadura espiritual. Quando você começa a conviver com Jesus, você tem que ter uma fé inabalável. A emoção e o sentimento, elas são assim. Quando você aceita Jesus, eles vêm juntos e eles explodem como fogos de artifício. Mas num certo momento, a emoção larga você e ela vai embora. E você fica só com... Desculpa, eu falei emoção e sentimento. A emoção e a razão. No momento a emoção vai embora e só fica a razão. Por isso, se você não é fundamentado na palavra de Deus, se você não busca Deus com razão, e por isso Paulo diz assim em Romanos 12, verso 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Sabe quando você não sente Deus? Sabe quando você não vê Deus? Quando você não ouve Deus? Sabe quando você não sente vontade de ler a Bíblia? Não sente vontade de orar? É nesse momento que você tem que olhar para o céu e dizer: Deus, é assim? Eu estou buscando ao Senhor. É isso, o Senhor me disse para eu buscar assim mesmo, então eu buscando assim mesmo. Eu não tenho vontade, Senhor Deus, eu não tenho vontade de ajoelhar, não tenho vontade de falar, tem tudo dado errado na minha vida. Eu estou nos quilômetros do meio, Senhor, mas me ajuda, porque eu sei que um dia o Senhor tocou a minha vida, eu sei que um dia o Senhor falou comigo, e eu sei que o Senhor me sustenta e o Senhor me mantém. Por isso, Deus, eu vou ficar do seu lado, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Davi pecou, porque Davi estava nos quilômetros do meio, não tinha mais emoção, porque ele tinha conquistado muito, e Davi, do alto da sua vitória, olhou para a sua vida, olhou para o seu cristianismo, entre aspas, e diz assim: como Deus tem me abençoado aqui em Israel. E eu não estou inventando, eu quero que você leia esse texto comigo. Volta aqui um pouquinho atrás, você está em 2 Samuel, capítulo 11, você volta aqui no capítulo 5, verso 13. Desculpa, um pouquinho antes, verso 12, 5:12. Aqui diz duas coisas, dois rombos que Davi abriu na sua armadura espiritual. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Esse é o primeiro rombo. Outro: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Você entendeu os dois rombos da armadura espiritual? Vamos ler de novo o primeiro. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor ao povo. O que é esse reconheceu? É Davi sentado no seu trono, olhando e dizendo: olha tudo que Deus me deu, eu reconheço, Deus me confirmou o rei sobre Israel. Olha a vida que eu tenho, eu já sou um tiozão, eu estou aqui, eu entreguei o coração a Jesus, eu estou dentro da igreja certa, eu sou um cristão de verdade, olha tudo que eu consegui, olha a minha família, eu já me estabeleci, agora eu sou inabalável. É a satisfação com a vida religiosa medíocre. Tem um jeito de você saber se você está bem com Deus ou não. Sabe qual é? Se você está satisfeito com a vida religiosa que você tem, é porque você não está bem com Deus. Porque a palavra de Deus é o pão da vida e Jesus é a água da vida. Ela é a palavra de Deus, o pão e a água da vida, porque aqui a gente encontra Jesus. São elas que testificam de Jesus. Só que essa palavra, esse pão e essa água são diferentes. Quanto mais você come e quanto mais você bebe, mais sede você tem.
você tem mais vontade. Ela sacia uma sede interna, porque o Senhor Jesus diz assim: aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Ou seja, você vai estar acima dos problemas, porém você vai ter mais vontade de buscar, e mais vontade da palavra, e mais vontade de Deus. E você vai olhar para você e dizer: não, o tempo que eu estou dedicando a Deus não é suficiente, eu quero mais tempo com Deus, e mais tempo. E vai ter gente do seu lado, na sua casa, olhando e dizendo assim: está ficando fanático agora, porque só quer pensar em orar, só quer falar de Deus, só quer falar de Bíblia. Mas é insuportável ficar do lado dessa pessoa agora. E outro dia alguém passou por mim pela porta e diz assim: nossa, mas eu estou vindo aqui, é uma maravilha, eu tenho uma vontade que a minha família esteja aqui, mas eles não vêm, eu já falei da vontade de arrancar eles de casa e trazer. Não faz isso, por misericórdia, não arranca, não obriga ninguém a vir, porque eles vão achar você a pessoa mais chata do mundo, não está na mesma sintonia que você. Mas a gente tem essa vontade mesmo. O Senhor Deus faz isso na gente, e a gente tem mais vontade de Deus, tem mais vontade de ir à igreja, mais vontade de buscar a Deus e procurar as coisas de Deus. É essa coisa. Mas Davi não. Davi de repente foi se afastando, se conformando. Está boa demais a minha vida, estou muito satisfeito do jeito que eu estou, que coisa maravilhosa o meu cristianismo, agora eu tenho paz no coração. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Parou, se estagnou? Sabe o que quer dizer reconheceu Davi? É o seguinte: a gente, quando nasce nesse mundo, nasce escravo do pecado. Sabe o que é isso? A gente nasce num rio caudaloso, uma correnteza terrível. A gente já nasce de boia. Esse rio caudaloso leva para uma cachoeira, um despenhadeiro, onde todo mundo vai morrer lá no fim. Esse é o mundo do pecado no qual a gente vive. A gente já nasce de boia, e todo mundo usa a boia nesse mundo. Um dia você encontra Jesus, e quando a gente encontra Jesus, a gente diz assim: fulano se converteu. Você sabe o que é conversão na lei do trânsito? Converter é ir para o lado contrário, é fazer assim, ó. Mas isso é um rio. Para ir nesse sentido, você vai contra a correnteza. A primeira coisa que você tem que fazer é arrancar a boia, porque nadar contra a correnteza de boia é impossível. Aí você arranca a boia, e aí você tem que começar a nadar. Antes era só ficar tranquilo, porque fazer o que não presta é muito fácil, é muito gostoso. E para onde vai? E sabe que os filósofos populares definem isso muito bem. Tem um que chama Zeca Pagodinho, e ele define dizendo assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele só não fala para onde está levando, é a pura realidade. Está levando para o inferno, mas deixa a vida levar. Leva, porque a vida leva mesmo. É só você ficar tranquilo. Você não precisa fazer nada para a vida levar você para o inferno. Você não precisa ir à igreja, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ter bons hábitos, você não precisa buscar a Deus nunca, nem na sua casa, em lugar nenhum. E tem mais, você pode deixar a vida levar. Se você tiver vontade de beber, você bebe. Tiver vontade de fumar, você fuma. Se você tiver vontade de fazer sexo com quem você quiser, você faz, na hora que você quiser. A Bíblia diz, Paulo diz, tudo, eu sou livre para fazer tudo, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre para fazer qualquer coisa. É isso que ele diz: eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre. É o que a Bíblia diz. Em seguida ele diz assim: mas nem tudo me convém, por isso eu vou pensar muito bem naquilo que eu faço. Mas você, para a vida levar, é fácil. Você faz sexo com seu namorado, tudo bem. Faz sexo com outras pessoas também, enquanto você namora ou não namora. Conhece um monte de gente, experimenta. Trata o ser humano como matéria, não tem problema, como objeto. Faz isso. Depois você vai colhendo os cacos que você vai deixando aí espalhado com todo mundo, porque quando você faz sexo com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela, e você se torna com outro, e com outro. Você vai deixando um pedaço com cada um, e você vai se esfacelando, até que ninguém quer você, ninguém suporta, e nem você quer mais você. Vai fazendo, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a vida vai levando você. Mas um dia você aceita Jesus, joga a boia fora e nada, e você nada contra a correnteza, e não é fácil seguir Jesus. Uma vez um evangelista falou para mim assim: olha, a gente não pode ficar dizendo para o povo que é difícil andar com Jesus. Sabe por quê? É porque senão as pessoas não vão querer Jesus.
A gente tem que mostrar, sim, é difícil, mas Jesus ajuda. É verdade, Jesus ajuda, mas é difícil andar com Jesus? Sim. É difícil buscar Jesus? Sim, porque a gente tem que nadar contra a correnteza, e a gente não tem força para nadar contra a correnteza. Por isso é difícil. E tem mais, quando você estiver nadando contra a correnteza, todo mundo vai estar vindo ao contrário. Você tem que desviar deles, que eles não vão desviar de você. Se você não desviar, eles trombam para arrastar você junto. E vai ter gente que vai rir da sua cara. Um monte vai dizer assim: olha lá o panaca nadando contra a correnteza. O que é que você está fazendo? Olha, eu estou tentando me salvar. Mas como se salvar? Veste uma boia, rapaz. Está todo mundo de boia. Você acha que só você está certo? É só a sua igreja que está certo? Todo mundo está errado. Mas Deus sempre contou com as minorias. Na arca entrou só Noé e a sua família. Quando Jesus nasceu, tinha mais animal assistindo do que gente assistindo. Deus sempre contou com a minoria. E Deus diz que o povo que vai estar esperando a vinda dele nos últimos tempos vai ser um remanescente, um restinho de povo. E um restinho de povo dentre o povo dele. Do monte de cristão é um restinho de gente que busca a Deus de maneira diferente, que não se conforma com a mesmice da vida, que ora mais, que busca mais, que lê mais a Bíblia e que vai buscando a Deus como quem busca a água da vida, como quem busca o alimento, como quem busca o ar e a respiração. É isso que Deus fala. Mas a vida vai levando e você tem que nadar contra a correnteza. No dia em que você parar de nadar, você não para. É um rio, esqueceu? Quando você para, o rio e a correnteza arrastam você. Davi reconheceu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Parou de nadar. E o rio começou a arrastar Davi. Rombo na armadura espiritual. Sabe, quando você aceita Jesus, você entra no campo de batalha entre o bem e o mal. E você tem que vestir a armadura da fé. A palavra de Deus, a oração, a fé. O outro rombo que Davi abriu na sua armadura espiritual está ali no verso seguinte, é o verso 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Tomou Davi mais concubinas. Ele não era rei? Era. Ele não tinha um harém de mulheres? Tinha. Mas Deus permitia, Deus suportava que ele tivesse aquilo. Mas não era, veja só o que Deus falou. Deus deu uma ordem para o rei de Israel. Isso está em Deuteronômio 17. 17, do verso 16 em diante. Porém, o rei não deverá multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. O rei não deveria multiplicar muito para si o quê? Cavalos. O rei também não deveria, verso 17, tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata e ouro. Deus tinha dito: quando houver rei em Israel, o rei não deve multiplicar para si muitos cavalos, não tenha muitos carros, muitos, sabe, não pensa muito no material. Também não multiplique para si muitas mulheres, e também não fica correndo atrás do dinheiro o tempo todo, da prata e do ouro. E Davi desprezou, ele simplesmente voltou, e ali diz que ele arrumou mais mulheres e mais concubinas. E a gente pode resumir isso aqui: Deus disse não e Davi disse sim. Por isso a gente pode resumir assim: você quer ser feliz nessa vida? Não diga sim para aquilo que Deus disse não. Deus tinha dito não, arruma um monte de mulher, e Davi arrumou um monte de mulher. Deus havia dito para Davi: por misericórdia, não multiplique a prata e o ouro, se apega a mim. E Davi não olhou para o que Deus estava dizendo, e Davi disse sim. Por isso ele abriu rombos na armadura espiritual. Por isso Davi se enfraqueceu espiritualmente, porque Deus disse não e ele disse sim. E nós somos craques em dizer sim para aquilo que Deus disse não. A palavra de Deus está aí, clara, e Deus fala para proteger a gente. Eu acabei de dizer para você que se você disser para a criança: ó, não põe o dedo na tomada, ela vai lá e põe.
E por que Deus diz para você não, e você vai lá e faz exatamente o que Deus diz para não fazer? Abre rombo, você fica vulnerável. E você sabe o que é ficar vulnerável? Ficar vulnerável quer dizer que você começa a caminhar e andar ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem pessoas que Satanás tem que tentar, e tem pessoas que ele não precisa tentar, ele precisa jogar fora, porque elas vivem querendo ser tentadas, ficam no pé de Satanás, procurando a tentação. Elas vivem em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, elas vivem em torno do pecado, elas querem ser tentadas, e ele não se preocupa com essas são dele, ele não tem que se preocupar. A gente fica vulnerável. E Davi, quando ele devia estar guerreando, ele ficou em casa. A maioria dos problemas na sua vida, dos maiores pecados, vão acontecer quando você não tiver nada para fazer. Vai acontecer de sábado à noite, começa na sexta à noite, sábado à noite, domingo, nas férias, nas madrugadas. Você não tem nada para fazer. Aí a sua mente começa. E você vai andar por sites que não é para você andar. Você vai se viciar em pornografia. E sabe, quando você experimenta uma coisa, você experimenta outra. Ninguém abre a janela um belo dia na sua casa e diz assim: está um belo dia para cometer um adultério hoje. Ninguém abre a janela e diz: um belo dia para cometer um assassinato. Não. Ninguém abre a janela e diz: está um belo dia para eu abandonar Deus e cair no mundo e eu quebrar minha cara no pecado. Não. Ninguém abre a janela e diz assim: está um belo dia para começar a beber cerveja e morrer de cirrose hepática lá na frente, porque eu vou mudar para pinga e para tudo isso, eu vou ficar um viciado. Não. A gente sai do esquema só por um momentinho de liberdade, de prazer. E daquele tem outro. Da pornografia, você deturpa. E você já fez sexo com tantas mulheres que você quer fazer com uma pessoa do mesmo sexo. Aí você quer fazer com 2 e 3. E a televisão, o lixo está aí para dizer para você assim: vai que é bom, experimenta, você é livre para fazer tudo. E você vai se vendendo. E vai vendendo a sua alma. E se é bom, por que você se sente um lixo cada vez que você faz? Por quê? Se é bom, por que você se minimiza e você se sente o tapete do universo inteiro que limpa o pé em você? Por quê? Por que você olha para trás e diz: a minha vida é miserável, eu quero construir uma outra vida? Se é bom, por que você sente isso? Fala para mim. A maioria das desgraças vão acontecer aí. Davi devia estar lutando, mas ele ficou em casa, confortável. Por isso ele tinha dormido a tarde inteira. Ele se levantou para andar no seu terraço, e ele foi caminhar em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Davi sabia que do terraço do quarto dele podia ver a casa, o quintal da casa de alguns oficiais, e ali ele viu o que não era para ver. Ele viu Batseba, uma mulher linda, maravilhosa, porque a Bíblia não fala muito formosa para ninguém, para pouca coisa, e ele diz que Batseba era muito formosa, ela era muito bonita, e ela estava tomando banho. E Davi olhou. Isso me lembra o seguinte: Salmo capítulo 1. Você já viu o Salmo capítulo 1 encenado? Eu vou encenar agora o Salmo capítulo 1 para você. Só o comecinho dele. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você percebeu que tem uma dinâmica nisso aqui? Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios. Depois ele se detém no caminho dos pecadores. E depois ele se assenta. Davi andou no terraço. Davi viu e parou. E Davi apreciou, e Davi desejou. Quando você está andando, dá tempo de parar ainda, mas está mais difícil, porque você abriu rombos. Quando você para, dá tempo de parar, mas está mais difícil ainda. Quando você assenta e deseja,
ainda dá tempo, mas está mais difícil ainda. Mas por misericórdia, para aí aonde você está e volta, porque as consequências vão ser muito menos piores para você. E se Deus trouxe você aqui, porque Ele precisa dizer para você: para com esse roubo que você está planejando, para com essa droga que você está consumindo, para com essa vida miserável que você está levando, leviana, de sexo livre que você está levando, para com o que você está planejando em desviar dinheiro, para de planejar, de ganhar sua vida com coisas ilegais. Para com isso, porque eu estou te avisando hoje, e se Deus trouxe você aqui para isso, por misericórdia, para. Antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais, porque Deus manda avisos, Deus manda avisos. E sabe como Deus mandou o aviso para Davi? Davi mandou buscar um servo. Quem é essa mulher? E sabe que nessa época, quando eles descreviam alguém, eles tinham o costume de descrever o nome da pessoa, o nome do pai e o nome do avô. Nesse caso ele diz: essa é Batseba, filha de Eliã, mulher de... Em outras palavras, ele não falou o nome do avô, falou o nome do... Em outras palavras, essa mulher é casada, vossa majestade. Mas Davi queria. E sabe que quando você deseja o pecado, você olha para ele, nesse momento, tudo na sua frente é real, menos Deus. Você não quer ouvir falar de Deus. São aqueles momentos em que você caminha para o pecado e diz assim: Deus, para de falar na minha mente, para de falar nos meus ouvidos, para de falar comigo, Deus, porque eu quero fazer o que é errado. Eu decidi, eu quero ter esse prazer, eu quero me entregar a isso, Deus. Eu não quero saber de Deus, eu quero isso e não muda a minha vida, porque eu quero isso. E você não sabe que Deus troca os prazeres, porque lá no Salmo 1 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E eu pensava: quem será o ser humano capaz de gostar, de ter prazer, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite? A lei do Senhor era a Bíblia que Davi tinha. Como alguém pode ter prazer assim na Bíblia? Até que Deus me deu o prazer de ler a Bíblia e de ouvir Deus falando pela Bíblia e pela sua palavra. E aí o prazer foi aumentando, eu fui descobrindo que Deus tira alguns prazeres sujos que eu tenho, e Ele vai trocando por prazeres eternos e gostosos. E eu pensava: mas como alguém pode ter prazer de ler a Bíblia? A Bíblia é um livro chato, mas Deus foi me dando prazer nesse livro. Como eu posso ter prazer em comer cenoura crua? Como eu posso ter prazer em comer essas outras coisas que não engordam? Como eu posso ter prazer? E tem um monte de gente que fica perguntando para mim se eu fiz cirurgia de redução do estômago, cirurgia disso, daquilo. E queridos, eu não fiz cirurgia de nada, eu não tenho nada contra ninguém que fez a cirurgia. Quando você tem um tumor no estômago, quando você tem alguma hérnia, você opera e tira. E o obeso, ele é doente. Eu sou doente da obesidade. Então se você fez a cirurgia e foi bom para você, é ótimo. Mas o Senhor Deus teve que ir arrancando o meu prazer pelas gorduras, pelas frituras, pelos chocolates, por tudo que detona com a minha saúde, e começou a me dar prazer por coisa crua, por vegetal, por alimento assim. Logicamente que eu ainda gosto daquelas coisas, mas Deus me deu prazer por essas coisas. Eu tenho prazer de ler a Bíblia, eu tenho prazer dessas coisas, e Deus tem feito isso de 1 ano e meio para cá. E é milagre na minha vida, porque eu sempre amei comer tudo quanto é porcaria. Eu sempre amei comer, você sabe, se você já me viu na televisão antes 35 quilos mais gordo, você sabe, e faz 1 ano e meio, que eu vou dizer para você, antes quando eu olhava para um viciado, um drogado, e eu tinha que aconselhar, eu pensava, queridos, como eu posso aconselhar esse camarada a dizer que ele pode sair do vício dele, se eu sou viciado em comida? E alguém pode até dizer: mas você não vai comparar com um viciado em maconha, em cocaína. Eu vou comparar sim, porque quando ele deixa das drogas, ele não põe mais a droga na boca, mas eu tenho que comer 3 vezes por dia. É como se dissesse para o viciado: você vai usar um pinguinho, 1 grão de maconha todo dia, 1 grão de cocaína todo dia. Você tem que medir o que você come, e eu tenho que ter contato com a comida 3 vezes por dia. E se você é viciado em comida, seja você obeso ou não, você sabe do que eu estou falando,
porque você se entrega para o vício da comida, você detona com a sua saúde, tanto quanto com qualquer outra coisa. A gente detona com a saúde da gente, comendo. Antes o seu prazer, Deus coloca novos prazeres no coração da gente. Davi olhou e desejou, e nada mais era real para ele, a não ser aquele prazer de ter aquela mulher. E ele fez a desgraça. Aí o resto é fácil. E quando acaba aquela noite de prazer, aí você olha para trás e diz: que miserável que eu sou. Como é que eu pude comer tanto de novo? Como é que eu pude me drogar de novo? Como é que eu pude me prostituir de novo? Como é que eu pude me entregar de novo? Como eu pude fazer isso? Como eu sou miserável. E a gente vive colocando na nossa vida essa alternância de prazer e desgraça, de prazer e desgraça. Pelo menos quando eu estou tendo prazer eu me sinto bem. Você se sente bem 5 minutos e se sente mal 24 horas. É assim que acontece. Você tem 2 reações. Jesus trouxe você aqui hoje. Jesus fez você ligar um canal de televisão. E quando você, na mão do Senhor Jesus, quando você encontra Jesus e dá a mão para Ele, quando você olha para Jesus e dá a sua mão para Ele, Jesus puxa você, e Jesus leva você, e Jesus encontra você do jeito que você está, e aonde você está. Por isso, dá a mão para Jesus. Jesus trouxe você para aqui. Se apega com Jesus. Quando o profeta confrontou Davi, ele disse: pequei contra Deus, pequei contra Deus. Pecou contra Deus? Só tem um jeito: volta para Ele, mas não insiste em ficar do jeito que você está. Não insiste em viver essa vida sozinho e pagar o preço de continuar aqui para sempre. Nessa noite eu tenho um convite para você. Esse é o tamanho do pecado que envolve o ser humano e que o arrasta para baixo. Mas esse é o tamanho e a amplitude do poder e do amor do Senhor Jesus que puxa você para cima. E Ele diz para você: eu estou com você todos os dias da sua vida, até que eu volte a esse mundo, através do poder do Espírito Santo. Eu estou com você. Mas você tem que me aceitar e me querer e me convidar e dar tempo para mim, para a gente se conhecer. Faz isso por misericórdia, porque eu estou cansado de chamar você e você não me escutar e não me atender. Eu estou cansado de mandar seus amigos falarem para você. Estou cansado de mandar a TV falar para você. Eu estou cansado de mandar criança falar para você. Eu estou cansado de mandar a Bíblia falar para você, seu pai, sua mãe falarem para você. Agora eu estou falando direto. Por misericórdia, ouve a minha voz. Então nessa noite, quem sabe hoje seja a sua única chance. Quando eu vou cantar a última música, você que nunca entregou o coração a Jesus publicamente, se você sentir o chamado de Jesus dizendo para você vir aqui, sai daí do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar com você. O chamado de Jesus é esse para você. Você que um dia entregou o coração a Jesus, mas largou da mão dele, e agora Jesus vai chamar você para voltar para Ele. Vai sair do seu lugar e vai vir para cá. E se você estiver dentro da sua casa, numa tela, vai para frente, levanta, toma a sua decisão do lado de Jesus. Enquanto a música toca, Jesus toca o seu coração e o Espírito de Deus fala com você. Enquanto Ele fala com você, Ele vai insistir, vai insistir. E você só tem o período da música para vir. Vai ter uma batalha dentro do seu coração, Satanás puxando para baixo e Jesus puxando para cima, e é você quem diz quem vai vencer. Esse é o momento de Jesus vencer na sua vida. Vem, mas se lembre de que isso é compromisso com Jesus. Não venha por emoção, racionalmente. E lembre, se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar,
estarei sempre aqui. E se as trevas te derem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. E estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se Jesus está falando com você, não fica aí. Esquece o que está do seu lado e lembra: se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui, esperando por você. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Ainda eu estarei sempre aqui. O que você está esperando? Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida por ti. Jesus está olhando para você de lá da cruz. Ele está dizendo para você: ainda eu estarei sempre aqui. E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Ó Senhor Deus, a nossa mente não pode entender como o Senhor é assim, tão maravilhoso, que mesmo que a gente fuja e se esconda, mesmo que a gente se conforme, mesmo que a gente se esqueça, mesmo que a gente nunca se lembre, ainda assim o Senhor está sempre aí do nosso lado. Ainda assim o Senhor não retira a sua bênção de sobre os seus filhos. Nós é que vamos longe, mas o Senhor está sempre perto. Ó Senhor, perdoa as vezes em que nós temos arrastado o Senhor para a miséria que é a nossa vida. Perdão, Senhor, às vezes em que temos arrastado o Senhor para lugares onde o Senhor nunca desejaria estar, mas o Senhor não abre mão de estar conosco mesmo nos piores lugares onde nos metemos. Ó Senhor, alcança, porque nós estamos cansados de viver como vivemos, mas somos incapazes, impotentes. E o pior é que só olhamos para as vezes em que caímos e nunca conseguimos olhar para as que nos levantamos. Toma a mão dos seus filhos, Senhor. Aqueles que hoje não conseguiram suportar, segurar a sua mão até serem arrancados das mãos de Satanás. Continua segurando essas mãos, Senhor. Continua ali do lado deles. Recebe, Senhor, aqueles que se entregaram.
e que enxerguem a grandeza do compromisso com o Senhor, e que não seja compromisso de dever sem prazer, mas um compromisso prazeroso. Toma-os e que eles sintam a paz que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.